Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast corporativo. Meu nome é Sabrina Saviotti, sou gerente de recursos humanos da LCM e esse é o nosso segundo episódio do Pode Construir. E hoje a nossa conversa é sobre o papel do engenheiro além da técnica. Um tema muito importante porque ele impacta, né, quem está no campo, quem está no administrativo de obra e quem também está no escritório. Então, impacta ali toda uma estrutura e vai muito além daquilo que é, né, ensinado dentro da sala de aula nas universidades. Então, é uma construção ao longo dos anos com experiência e vivência corporativa. E para enriquecer esse bate-papo, eu estou aqui com dois grandes profissionais, né? Um que representa a obra, que vivencia a experiência do campo, mas que também já vivenciou a experiência do escritório, então consegue ter nessas duas vertentes, que é o nosso engenheiro Ângelo Máximo. E tem também a Gessiele Cavalcante, que é a nossa analista de departamento pessoal, é da minha equipe. Então, trabalha comigo atualmente, mas já foi de obra, então já está aqui para poder representar realmente os nossos administrativos de obra e trazer um pouco da vivência, né? Como que é estar do outro lado. Então, eu queria agradecer vocês, né, por terem aceito o convite de bater esse papo hoje comigo e sair daqui alguns insights, né? A gente espera que saia alguns insights realmente para que a gente consiga colocar em pauta algumas questões que acontecem dentro da nossa empresa e que sirva também como, né, um insight aí para a gente melhorar os nossos procedimentos. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Sabrina. Olá, pessoal. Eu sou a Gessiele Cavalcante, eu sou analista de departamento pessoal, eu estou na LCM há 4 anos. Eu iniciei como estagiária no escritório, fui por um tempo para a obra e retornei para o escritório. Então, eu tenho essa visão dos dois lados da moeda, consigo ver os dois mundos, consigo pensar com as duas formas e eu espero que eu possa enriquecer a nossa conversa com a minha experiência. Olá, Sabrina. Olá, Gessiele. Bom, meu nome é Ângelo Máximo, sou engenheiro civil de formação. Tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu comecei na área como administrativo de obras. Depois eu fiquei responsável pelos administrativos de obra da consultora que eu trabalhava. Ingressei na faculdade. Atuei também na área civil, na área pesada, no escritório. E estou aqui para contribuir. E eu que agradeço, Sabrina, o convite. Eu que agradeço, gente. Então, vamos iniciar, né? E aí eu queria trazer um tópico aqui que é importante, muito desafiador, principalmente, né, nos dias atuais, que é liderança e técnica. Né? A gente entende que só a técnica não basta no campo, então é preciso saber ouvir, é preciso saber orientar, motivar. Então, existem várias vertentes ali do dia a dia. E aí eu queria entender, né, Ângelo, em que momento você percebe que só a técnica não é o principal dentro de uma obra? Praticamente em todos os momentos, Sabrina, porque é o seguinte, pode-se contar que toda a profissão, só a parte técnica não tem finalidade por si, né? Por exemplo, quando o médico está lá atuando, ele precisa do paciente, ele precisa aí dos medicamentos, ele precisa de tratar com toda a equipe dele. Não é diferente no nosso caso. Chega um dado momento que você não vai ter que escolher apenas qual material que vai usar, qual modo operante você vai usar, mas você tem que tratar disso com a equipe, né? Seja a sua equipe administrativa, a sua equipe técnica. Às vezes você tem que também tratar com a fiscalização. A parte técnica, por si só, não resolve, porque às vezes você pode ser bom, tecnicamente falando, mas pode-se dizer que em dado momento talvez não vai ser nem 10% que você vai usar no seu dia a dia. Verdade. No RH a gente vê muito engenheiro tecnicamente, né, preparado, sofrendo, porque ele realmente não foi instruído e preparado mesmo, né, para estar ali liderando. Então ele acaba se perdendo e acaba não atingindo todos os resultados que deveriam em virtude
em virtude mesmo dessa falta de técnica na área da liderança, né? Sim. E aí, Jéssica, eu queria te perguntar o seguinte, né? Qual é o momento que o administrativo de obras sofre com essa falta de liderança, né? Todos também, igual o Ângelo falou. É muito complicado porque a gente tem que obedecer, né? Existe uma hierarquia, então o administrativo ele tem que responder ao engenheiro. E é complicado porque a gente precisa atender à demanda que o engenheiro pede, porém, às vezes, como ele não está preparado, a gente também não está, a gente acaba entregando coisas fora do prazo, coisas sem planejamento, entregando coisas que poderiam ter sido pensadas um pouquinho. Então, essa falta de preparo do engenheiro influencia diretamente no administrativo. Porque, além de tudo, tem a hierarquia que a gente precisa seguir, a gente precisa obedecer isso. E é complicado essa parte. Eu do RH que o diga que é complicado, porque aí vem pra gente uma demanda e a gente devolve orientando, né? Dessa forma não é o melhor ser feito. Esse não é o melhor cenário, vamos fazer assim, assim, assado. E aí, vou olhar com o engenheiro. E aí vai olhar com o engenheiro, não, é para fazer dessa forma. E aí a gente percebe o impacto dentro ali de 2 meses, em alguns momentos, até muito rápido, né? 15 dias, isso é muito comum na demissão. Não, manda todo mundo embora hoje. Não, quanto tempo? A gente analisa, fala, olha, vamos pensar uma outra forma, e o engenheiro fala, não, eu quero que seja assim, e ponto final. A gente até orienta falando, olha, talvez tenha alguma outra alternativa, talvez tenha uma outra saída, e eles continuam. Esse é o complicado, porque a gente tem que, no fim, a gente acata e eles acabam aceitando o risco, né? E é um risco que existe, esse risco, ele tá ali. Isso que você falou, Jéssica, foi super importante, né? A questão da hierarquia, da autonomia. Então, a gente percebe que a nossa empresa, o nosso estilo de negócio, né? Até por nós estarmos espalhados aí pelo Brasil e a gente precisar ser independente em alguns momentos. E aí a gente percebe que essa autonomia e essa liberdade, em alguns momentos, se divergem aí, né? E acaba criando algumas situações. E aí, Ângela, eu queria te perguntar o seguinte, que essa liberdade para tomar decisões no trabalho, né, ela aumenta a responsabilidade? Como é que você enxerga hoje essa questão da autonomia mesmo dentro da empresa? A autonomia, o poder de decisão, é a atuação da responsabilidade. A responsabilidade é exercida de algumas formas, dentre elas a decisão, né? E a equipe precisa disso. Às vezes a gente chega num dado momento que você tem que decidir um caminho para onde ir. E aí é onde que o líder atua. Eu, em épocas de liderado, às vezes, tá acontecendo alguma coisa. Na época da pandemia, por exemplo, estava chegando a pandemia. Lockdown, e aí, o que vai acontecer? A gente esperando a definição da diretoria e a gente ouvindo que o povo ia ficar em casa e a diretoria minha, naquela época, naquela empresa, o que o pessoal fez? Os donos, os líderes foram para casa. E a gente esperando. Às vezes, também, decidir, não dá para saber quando que a gente vai saber se acertou ou não, mas a equipe espera uma decisão. Tanto é que Napoleão tem até uma frase sobre isso, né? Nada mais importante do que decidir. E um líder também que não tem autonomia também, que tipo de líder é, né? Eu vejo ele como um intermediário. Alguém passa uma diretriz para ele repassa para a equipe que eu faço. Eu já tive um encarregado assim. Passava lá as orientações para o encarregado, ele repassava para a equipe, não segurava o rojão, voltava para mim e falou assim, olha, não preciso de você. Se fosse deixa que eu vou lá então e trato diretamente com a equipe. Né? A gente tem um poder aí, digamos que de atuação dentro do nosso grau de autonomia, né? Mas se a gente também não souber fazer isso, não saber fazer bom uso disso, de nada vale. De nada vale. Eu tive uma outra experiência também, que eu tive que tomar uma decisão, infelizmente gerou um prejuízo, e o supervisor perguntou, eu tinha que decidir. Decidir. Poderia ter dado certo? Poderia, mas infelizmente naquele momento não deu. Não deu. Então, né, a gente tem que decidir, precisa decidir, erros virão, né, e desses erros a gente vai aprender. Também na questão da hierarquia / autonomia, em algumas situações que a gente tem que decidir e tudo, às vezes algum subordinado nosso passa na frente e decide, aí o nosso superior chega, Ângelo, aqui lá, não estou nem sabendo.
isso, para mim, pelo menos, é muito vergonhoso. Assim, como que alguma coisa debaixo aqui do meu guarda-chuva, da minha responsabilidade, está acontecendo, não estou nem sabendo. E eu conversei com essa pessoa ontem. Né? Então, ou seja, ter esse alinhamento também para poder saber o que está acontecendo, porque, às vezes, a gente tem um certo ego, né? Eu que mando, eu que decido e tudo. Às vezes é um negócio bobo, assim, gente. Um negócio que poderia ir lá, mas tem que dar o aval do cara. Então, tem um pouquinho também de ego do profissional, do líder ali também embutido, sabe? E tem, quando você fala em equipe, né, o encarregado, ele é o cara que está 100% no campo, né? É Sim. quem está lá todos os dias, realmente, ele é quem vivencia os problemas. Tempo integral. E a gente sabe que acontece problema toda hora. É uma máquina que estraga, é um funcionário que não foi, e aí tem uma frente de serviço que dependia, né, de ter alguém ali. E aí, como que a gente garante que essa autonomia dada, né, para tomada de decisões esteja de fato alinhado com a estratégia da empresa? Como é que era isso na sua obra? Como é que você conseguia ter esse controle? Contato. Tem que ter contato, tem que ter alinhamento. Teve um dado momento lá na minha obra que eu sugeri os encarregados. Só, vamos fazer um mini curso de liderança aqui? De alinhamento, por quê? Porque às vezes, principalmente os encarregados, apontadores, que são os nossos braços direitos, eles estão lá à frente, mas nunca viram algum conteúdo técnico, acadêmico de liderança. Às vezes os caras estão lá na raça mesmo e assim, poxa vida, esse cara aqui, ele tem aquele feeling, mas se eu ajudar num ajustezinho aqui, vai ficar ainda melhor. Né? Sim. E depois, repassar. Gente, chegou uma direção aqui da diretoria, por exemplo, final do ano. Não teve aquela direção lá? Gente, os pagamentos têm que ser feitos até dia tal para receber. Aí você reúne lá com o povo, toda vez que vier uma diretriz da cúpula. Equipe, seguinte, temos essa diretriz aqui para esse mês, para esse semestre, o que seja, e depois ser maçante. No escritório, tratar ali com o pessoal do escritório, na equipe de campo, nos DDS, junto também com o técnico de segurança, que às vezes está lá na frente, e depois ser massivo. Gente, aquilo lá, como é que está saindo? Nossa, eu entendi errado, porque às vezes na nossa cabeça a gente acha que o cara entendeu do jeitinho que a gente falou. Mas não é não. Aí no dia a dia você vê, aí você vai ver lá, mas não era isso não. Eu falei assim, não, meu amigo, não era isso não. Não era. Aí você vai lá, repassa, reforça, até acontecer. Porque às vezes a pessoa passa de qualquer jeito, passa uma mensagem no WhatsApp lá e tudo, e fica crente, e não acompanha depois. E aí eu penso que é quase que ensinar criança, né? Você tem que ir lá, acompanhar, dar a mão. Por quê? Porque conforme for, os prejuízos podem ser grandes depois lá na frente. Pode impactar no tempo de obra, pode impactar em documentação errada, pode impactar em desconforto, N prejuízos, né? Então, ou seja, temos que estar bem alinhados quanto a isso. Liderar é uma tarefa contínua, né? Não é você mandar e esperar que seja feito. Você tem que orientar, ensinar, mostrar, acompanhar mesmo. Liderar é uma tarefa contínua que é todos os dias, toda hora, a todo momento. Sabrina sabe que a gente fica no pé dela o dia inteiro. Sim, é igual a disciplina. O Leandro Carnal fala, disciplina é igual banho, filho. O banho de ontem não serve para hoje. E o de amanhã também não vai servir. Verdade. Cada dia ali, é como se fosse a primeira vez, o primeiro dia. E aí, Jesse, a gente sente muitos impactos aqui na sede dessa autonomia, né, do engenheiro. E fala um pouquinho para a gente dessa autonomia excessiva ou não do engenheiro, né, nas tomadas de decisões, tanto na obra quanto o que chega para a gente no escritório. Como é que você percebe esse cenário de autonomia deles? A gente tem que entender, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça que autonomia não é deixar de fazer a coisa certa. A tomada de decisão tem que ser feita, igual você falou. Erros vão acontecer, inevitável. A vida é assim mesmo, sempre vai ter erro. Mas você ter autonomia para você decidir coisas, você tem que ter essa conscientização de que você precisa seguir a forma certa. Principalmente a forma da LCM, né, que são a cultura da empresa, a forma que a empresa trabalha. Essa autonomia chega para a gente, como a gente falou na primeira parte, né? Tirana, uma loucura. Chega, mas não é essa forma não é certa, mas o engenheiro mandou fazer, então a gente tem que fazer desse jeito. Então a gente perde um pouco dos padrões. Então a autonomia, ela é uma demonstração de confiança.
de confiança da empresa para o colaborador, né? E do colaborador como profissional. Ele tem uma autonomia, ele deve tomar aquela decisão. Só que essa autonomia ela vem carregada de responsabilidade, ela precisa de alinhamento, ela precisa de processos, ela precisa de melhoria, porque, como a gente falou, a liderança é um processo contínuo. Então, tem que ter essa comunicação, tem que ter esse alinhamento. Excelente, Jéssica, isso que foi colocado, porque eu sou cobrada em algumas obras pela falta de padronização, né? E a gente tem uma cultura muito particular da nossa empresa, que é a autonomia, a liberdade, né? Do engenheiro ter a responsabilidade de conduzir a obra da forma que ele acha melhor, né? E isso vem carregado com outras responsabilidades em alguns momentos, né? O que a gente já falou, uma decisão equivocada, decisões também que são assertivas, mas essa falta de padronização realmente faz com que, né, nós do escritório passamos por algumas situações, e eu imagino que em obra também. E aí, Ângela, eu queria entender você, né, com seu olhar aí da engenharia. Realmente você acredita que existe uma falta de padronização na nossa empresa? Acredito. Acredito e faz a diferença, né? Porque, bom, eu, como o gestor da obra, por exemplo, às vezes está tranquilo, porque eu que vou criar as planilhas para mim mesmo, para fazer o meu controle. Em um dado momento eu não vou repassar para ninguém, né? Mas vai chegar um dado momento que eu vou ter que prestar contas disso. Seja para minha supervisão, seja para minha diretoria, e aí eu me coloco a quem está acima de mim recebendo aquilo ali. Né? Ou seja, porque vai ser o meu arquivo, o arquivo do meu par, do outro, e do outro, e do outro, cada um de um jeito. Então, eu, pelo menos no lugar lá do meu supervisor, recebendo lá, meu tempo está curtíssimo, separei um bom momento para poder analisar aquilo. Aí tá lá, ok, deixa eu ver aqui o gasto da obra desse mês. Ó, no do Ângelo está aqui, no par dele tá outro canto, como é que chegou aqui. Aí, o tempo que ele vai perder analisando aquele arquivo para poder entender, eu imagino que já fosse tudo padronizado, ia estar lá, o layout é o mesmo. O que é mudar as informações de acordo com a obra, de acordo com o período, e pronto. Ia ser muito mais rápido. Isso, aí beleza, depois você pega esse mesmo arquivo, ou algum arquivo que a supervisão libera com a diretoria, penso eu, né, algumas particularidades da supervisão, de igual modo. Né? Facilitaria, né, o trabalho de todos. Sim, sim. E também, por exemplo, quando eu cheguei, né, eu senti a falta de datas. Por exemplo, do nada, tem que liberar o equipamento lá. Ué, mas ninguém me falou que dia que era. E eu pelo menos, detesto esse tipo de resposta. Não sei, não sabia, não me falaram, sabe? Então, se tiver, por exemplo, dentro do guarda-chuva padronização, o onboard, né? Ô, fulano, você está começando aqui no nosso setor, ó, as datas são essa importante, aqui você tem que mandar esse arquivo para não sei quem, aqui essa reunião, aqui isso aqui, ó, pronto. Aqui onde que você vai achar os arquivos, tranquilo, do que quando chegar, não pegar o profissional despreparado, às vezes ele precisa te preparar toda ali uma documentação, uns dados, não. Ele programou fazer algo naquele dia, mas como que chegou essa informação, aí ele tem que parar tudo aquilo ali, e talvez ele já agendou com o fornecedor, com outra pessoa, fazer uma entrevista. Não, ele vai ter que prorrogar aquilo ali, que talvez já foi a segunda, terceira vez que ele prorrogou, para poder atender essa demanda, que não passaram previamente para ele. Por quê? Porque não tinha padrão. Precisou, nossa, deixa eu falar com ele. Aí você fala, não, se tivesse me falado, eu tinha essa informação, eu estava com essa pessoa, eu não anotei, poderia ter anotado. Aí tem coisas que às vezes não dá mais para A falta de padrão cultural da LCM, isso é cultural da empresa, ela gasta uma energia. Sim. Ela atrapalha nesse processo de uma coisa que você conseguiria, uma planilha, né? O exemplo que você usou. Que a gente conseguiria preencher em 5 minutos, a gente tem que gastar um tempo criando uma planilha, porque ela não existe. Sim. Ou ela existe na mão de outro engenheiro, né? No seu caso, que você citou, na mão de outro engenheiro, e aí talvez você nem tenha o contato dessa pessoa. Então, se existisse em padrão, a engrenagem funcionaria melhor, na minha opinião. Que é a gente gasta uma energia, um tempo que a gente não tem, com essa falta de padrão. E cada pessoa trabalha de um jeito, e cada planilha é preenchida de um jeito, com uma fonte, com uma cor, com uma aba. E isso demanda energia, né, da gente. Sim, e outro detalhe, às vezes também, quando alguém é desligado, tá lá, né, teve um atrito lá com o meu ADM, e o cara saiu. O que ele faz? Exclui tudo, me deixa na mão. Ou seja, se a gente tivesse um drive,
né, colocasse lá, fizesse upload, né, vou precisar desligar a pessoa, já vou lá, tiro o acesso dele, pronto, não vai afetar em nada. Ou o contrário, às vezes a pessoa sai, ela já está fazendo aquilo de caso pensado, deleta tudo, exclui tudo, depois não sei, não tal, e sai no momento crucial que você precisa daquilo, você precisa de contratar, ou é o último dia de admissão. Aí eu falei assim, poxa vida, era a pessoa que está fazendo isso, ela fez de caso pensado, fiquei no prejuízo maior. E dois pontos importantes aqui da nossa conversa, né? Um, que é essa questão que o Ângelo acabou de falar agora, realmente, da saída do desligamento, né? E o correto seria, né? Vou desligar alguém, Sabrina, olha, fulano vai ser desligado, então eu preciso que todos os acessos estejam bloqueados. Porque aí a gente bloqueia o RM, né, o acesso ao e-mail, aos drives, a tudo. E essa comunicação, ela de fato não acontece. Então, normalmente acontece quando o funcionário já está demitido há 7 dias. Então, vocês não tiraram o acesso do fulano? E como é que acontece? A obra dá o aviso para a pessoa. Então, a obra coleta a assinatura, a obra faz todo esse procedimento lá. O escritório central não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Então, em muitos momentos, quando chega para a gente, já se passaram ali 5 dias. 5 dias a pessoa já conseguiu destruir o drive, ou já conseguiu pegar informações que ela não deveria ter acesso. E indo além, pode lançar algo que não deveria, né, ser lançado. Então, o ideal é que toda a engenharia e principalmente, né, o administrativo, que é quem representa de fato a engenharia, né, é quem faz esse elo com o escritório, desligou alguém que tem acesso, entrar em contato com a gente, pedir para poder fazer aí esse bloqueio. E se for o ADM, né, o próprio ADM, o engenheiro, justamente. Né? E um outro ponto interessante que é... o engenheiro, supervisor. Exato. Essa comunicação, ela tem que ocorrer, né? E a demissão não acontece, na maioria das vezes, 95% das vezes, não acontece do dia para a noite. Já estou pensando em demitir aquela pessoa. Então, eu emito um documento para aquele funcionário assinar. No momento que eu estou pensando em demitir aquele funcionário, é interessante que já, olha, Sabrina, fica aí que amanhã eu vou pedir para você cancelar os acessos dele. E essa comunicação é o que precisa ser feito, né? Obra escritório. Na sede já acontece dessa forma. Então, como eu estou ali, é mais fácil. Então, eu já sei quem é que vai ser desligado. Somos nós que emitimos o documento. Então, quando a gente já sabe que horas, no momento que a pessoa está sendo desligada, a comunicação já ocorreu lá com o pessoal do TI, os acessos já foram bloqueados. Se tem acesso ao RM, também vai ser bloqueado. Então, isso já acontece. Então, é interessante, fica como um alerta aqui para as nossas obras, que essa comunicação, de fato, aconteça para que a gente minimize os impactos e os problemas que podem, né, vir após. Justamente, porque, veja bem, hoje, se a gente tivesse essa conversa aqui, digamos que uns 20, 30 anos atrás, não faria tão sentido. Mas hoje, nessa questão aí da lei de proteção dos dados, olha que coisa interessante, né? Fica aí um dia sem seu celular, acabou, a sua vida está aqui, seu banco está aqui, os contatos com seus amigos, familiares, está tudo aqui. Então, imagina, desliga a pessoa e não foi comunicado para poder cortar os acessos dela. A pessoa vai entrar, gente, no banco de dados nosso, lá vai ter o nome completo, vai ter CPF, vai ter CNPJ, vai ter dados bancários, vai ter tudo, né? E depois ela pode prejudicar alguém, inclusive ex-colegas de trabalho, de equipe. Baseado no quê? A gente não sabe a índole da pessoa. Não sabe. E um ponto importante, né, que eu havia falado que seriam 2, e veio como algo para a gente refletir realmente, né? Poucas pessoas sabem, apesar da gente já ter mandado e-mail, da gente ter comunicado, mas no escritório existe um onboard para o escritório e existe um onboard para quem é admitido em obra. Então, contratou um administrativo, contratou um técnico de segurança, contratou um engenheiro, contratou um supervisor. Lá na sede, a gente tem uma equipe, né, um representante de todos os departamentos, e esses profissionais, eles ficam ali responsáveis por fazer esse onboard, né? Alguns casos de forma presencial, outros online, acontece, mas ainda, se a gente comparar com o volume, ainda é muito pouco.
Então, fica um ponto para a gente esclarecer aqui, deixar em aberto, para que todos tenham ciência de fato, mas também para a gente ir além. Eu acho que tem um onboard, que é esse que o escritório dá o apoio, que é falando o que é a LCM, né? Sim. O que é, quais são as autonomias, o que a pessoa... Valores, princípios. Exato. Né? Mas a gente precisa ir um ponto a mais, que é esse onboard da obra. Então, o supervisor ou o engenheiro, dependendo qual cargo que é, sentar com essa pessoa e entender como que é a logística da obra. Então, que obra é essa? Até onde que nós vamos? Qual que é a nossa responsabilidade aqui? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Então, fica um ponto de melhoria aí desse bate-papo. Já saiu, né, alguns insights e esse é muito importante. O que eu fazia num dado momento, né? Falei assim, nossa, precisa disso. Aí... seja com o pessoal do escritório ou o pessoal de campo. Eu fazia uma apresentação, colocava lá um fluxograma, né? Falava, isso aqui é o presidente da empresa, é dividido por diretorias regionais, que a gente chama de superintendência, estamos abaixo dessa aqui, nosso supervisor é esse aqui, e eu estou aqui, e vocês aqui estão. Beleza, aí fazia essa apresentação visual da empresa. Aí, dependendo da função da pessoa, por exemplo, era administrativo, vamos lá no restaurante, vou te apresentar, vamos lá nos lugares que a gente faz compra, no depósito, supermercado, não sei o quê, e apresentava. Por quê? Porque o que aconteceu comigo? É lá que a gente compra. Aí chegava lá, não te conheço, peraí. Aí na minha frente, eu tô aqui com fulano, realmente, eu acho isso embaraçoso. Aconteceu comigo também. É muito sem graça, entendeu? Eu falei assim, não, agora eu vou lá, eu apresento, beleza. De igual forma, quando era desligado, fulano, o fornecedor tal, o restaurante tal, lembra do Beltrano? Lembra? Não, mas faz parte mais da nossa equipe. Se ele aparecer aí a partir de hoje, você vende por conta própria, mas não anota para a empresa, tá? E de igual forma, encarregado. Gente, isso aqui é o encarregado tal, ele vai pegar aqui. Quando o ADM tinha que ter contato com o escritório central, eu já passava, tá aqui esse telefone, fala no meu nome, fala que você trabalha comigo, que você está nessa obra, aí eles já vão identificar, você já vai te localizar. Qualquer coisa você anota e trata comigo depois, eu esclareço. Porque é muito ruim cair de paraquedas, assim, né? Você fala, nossa Deus, parece que eu não sou bem quisto aqui, né? Tipo, parece que eu estou fazendo favor. E dependendo da personalidade da pessoa, ela pode olhar isso com muito maus olhos. Uhum. Às vezes ela pode desistir no meio do caminho e seria uma pessoa que, de fato, a gente estava precisando. Não de ser um funcionário, mas com as características que a gente contratou ela. Com essas características era quem eu estava precisando. E às vezes, por bobeira, eu posso minar, posso perder aquele profissional que eu acabei de contratar. Exato. E aí a gente entra num ponto importante também, que é a comunicação entre obra e escritório. Uhum. Né? Engloba essa parte do externo, né? Quem são nossos fornecedores, quais são as responsabilidades, mas existe hoje um questionamento da obra que o escritório não tem uma tratativa objetiva e nós do escritório ficamos também perdidos, que a gente fala, gente, chega a informação aqui, a metade da informação, aí eu vou ligar, aí eu peço para ligar, Sabrina, vem uma pessoa da minha equipe e fala comigo, Sabrina, eu tô com essa situação aqui, como é que eu resolvo? Aí eu faço um questionamento, volta lá e olha, analisa isso, isso e isso. Aí pergunta para a pessoa. Volta e fala comigo. Aí, às vezes, o negócio é tão grande que eu falo, não, deixa que eu vou entrar em contato. Na hora que eu entro em contato, não é nada daquilo. É completamente diferente. Ou é meia verdade. Contou meia verdade para um, meia verdade para o outro. E em alguns momentos, quando eu vou envolver o jurídico já sabe de outra situação. Então, como que a gente vai tomar uma decisão de orientar a obra a como proceder se a gente, de fato, não tem todas as informações? É um entrave. É uma entrave. Então, Jéssica, eu queria te perguntar o seguinte, na sua experiência em obra e no escritório, aonde que a comunicação mais falha? Vamos lá. Quando eu fui para a obra, eu senti uma falha por parte do escritório. Eu senti que na obra a gente era um pouco esquecido. Eu não tinha tanto suporte quanto eu esperava que eu tivesse. E quando eu voltei para o escritório, isso foi uma chavinha que mudou na minha cabeça. Quando eu voltei para o escritório, eu falei, vou dar o meu melhor aqui para dar suporte para as obras, porque realmente precisa daquele suporte. A gente tem padrões no departamento pessoal, principalmente, por exemplo, tem que abrir chamado. Esse tipo de padrão tem que ser respeitado. Porém, em alguns momentos na obra não é possível. Às vezes o engenheiro está lá no meio e aí o fulano se acidentou e aí
precisa... Ou então, aconteceu comigo também lá na obra, o funcionário estava pedindo o seguro-desemprego que não estava pronto ainda, e aí eu ligava, e ninguém me atendia no escritório central, e aí eu precisava... O funcionário estava na minha frente, não tinha tempo para abrir um chamado, para esperar. Então, isso era... Para mim, eu sentia essa dificuldade de comunicação com o escritório central. E aí, quando eu voltei, eu vi que já tinha mudado o cenário. Você já tinha parametrizado várias coisas, você já tinha feito várias mudanças no tempo que eu tive fora, que melhorou bastante. E a minha visão pessoal, né? Eu falei, gente, eu vou dar o meu melhor aqui para dar um suporte para a obra do jeito que eles precisam. Mas eu sinto, agora vendo do lado do ponto de vista do escritório, eu sinto que a gente já melhorou bastante. Temos muito ainda a melhorar. Mas a gente já melhorou bastante no sentido de a gente cria coisas, a gente tá, por exemplo, esse board, né, pessoal de obra, a gente já criou várias coisas, o Drive, outras demandas que a gente criou, principalmente você, para parametrizar, para melhorar a comunicação em obra, né? É isso. Inclusive, a gente está bem focado em obra esse ano. A gente já vinha melhorando os nossos processos, os procedimentos, para a gente, de fato, apoiar quem está lá no campo. A gente sabe que, em muitos momentos, a pessoa que foi contratada, ela não tem experiência, ela nunca visualizou o RM. Então, a gente sabe que existem essas particularidades, porque locais onde nós estamos, em muitos momentos, não tem mão de obra. Uhum. Então, quando a gente começa a ter essa percepção e a gente entende que a gente precisa ajudar a formar as pessoas, a gente meio que muda uma chave mesmo. Então, ano passado eu fui em obra, levei 2 pessoas da minha equipe, e esse ano a gente está com uma agenda aí para a gente ir de novo nas obras, e quero fazer um rodízio realmente para que as pessoas possam ter essa percepção que você teve, né? De realmente, olha, a vida do administrativo é difícil também, porque a nossa é difícil. A gente lida com muitas coisas, o tempo inteiro a gente está criando alguma coisa, a gente está corrigindo algum processo, algum procedimento, alguma falha que aconteceu em obra, alguma falha que aconteceu interna. No escritório, a gente recebe coisas erradas, a gente tem a mania de falar, nossa, mas sempre errado. Essa pessoa sempre manda errado, mas a gente tem que se perguntar, essa pessoa foi treinada? Essa pessoa sabe mexer no sistema, sabe fazer os processos, ela entende como que funciona o processo, entende como é que chega aqui? A gente tem que fazer essa pergunta o tempo todo para entender como é que é a cabeça da obra mesmo, do administrativo da obra. Sim, sim. E detalhe, gente, administrativo de obra é bem diferente de que administrativo de escritório. Eu falo assim, lembrando da época que eu era administrativo de obra, nossa Deus, um bom tempo atrás, e também tem diferença de administrativo de obra da parte civil com a parte pesada. Porque na parte pesada, aí são alguns casos de civil que tem, que é o quê? Ó, você tem a parte de alojamento, é o administrativo que lidar com isso aí. A geladeira estragou, é o administrativo que vai procurar. Justamente. Vai chegar mais gente e não tem casa. O aluguel, o contrato venceu e não quer mais renovar. Como é que eu vou colocar esse tanto de gente que aí vai correr atrás, larga tudo e vai? Sim. Choveu, trovejou, cai a internet, cai a energia. E os prazos do escritório central que o administrativo tem que seguir. Até o dia 20 a folha tem que ser enviada. Justamente. Nossa, eu tenho que dar manutenção no carro lá ele também vai lidar com aquilo, ligar com aquilo. Ou seja, é muito dinâmico e muito demandado administrativo de obra. E em alguns casos, às vezes o administrativo também faz a parte do RH. Mais coisa ainda, né? E tem gente que do escritório, às vezes, vê dessa forma. Tipo assim, não, ele é administrativo, eu também sou administrativo, então em tese ele faz a mesma coisa que eu, sempre está aqui dentro do escritório, na mesa, mas não é. Totalmente diferente. De manhã está aqui, à tarde não está, depois vai lá no fornecedor, aí chega final de mês, tem que pegar os fechamentos. Tem estabelecimentos que não aceitam mandar o negócio lá em PDF, não. Você tem que ir lá, pegar assinar o canhoto, aí você vai passa lá de fornecedor em fornecedor, restaurante, pegando aquele fechamento, e depois, aí você vai montar uma planilha, né, para poder liberar a bacaninha, porque a gente pede para saber se tá certinho aquilo lá mesmo e tudo para poder liberar. É desafiador. Eu sei que é desafiador. E o que a gente fez, né? Justamente para poder apoiar. Então, a gente tem... todo mundo lá da equipe tem um WhatsApp que vive congestionado, né? Por quê? Porque a gente chega facilita... mensagem à noite, você chega lá no outro dia. Sábado, domingo, vai estar tudo bem.
Por quê? Porque é muito dinâmico, as coisas acontecem o tempo inteiro e é o que a Jess falou, tem decisões que têm que ser tomadas agora, não dá para esperar amanhã, o cara tá aqui, o cara veio quantos quilômetros para estar no escritório. Exatamente. Então, assim, quem não tem essa visão entende assim, manda o cara embora, amanhã ele pega um ônibus e ele volta para a obra, mas não é pegar um ônibus igual a gente pega aqui, então é completamente diferente. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente muda a nossa postura. Então, nós já tínhamos um projeto voltado para os administrativos de obra, que é o multiplicador. Uhum. Só que esse ano a gente veio de uma forma muito mais intensa. Então, nós temos uma reunião mensal com todos os administrativos de obra. Então, todos os meses a gente tem, última semana do mês, então já fechou folha, já fechou tudo. A gente reúne para a gente repassar tudo que aconteceu, se tem algum problema, se precisa de algum apoio. A gente tem todos os treinamentos que acontecem na sede, a gente também está fazendo online para as obras. Então, treinamento, palestra. Então, a gente vem muito agressivo nesse sentido de formar pessoas. Uhum. E a gente tem os pontos focais que a gente percebe que não participa de nenhum treinamento. Então, tem aqueles que participam, todos os treinamentos eles estão, e tem aqueles que nunca apareceu. E os que nunca apareceu são os que mais reclamam. Por quê? Porque eles não sabem o que de fato está acontecendo. Então, de modo geral. Então, nessa reunião mensal nossa, a gente inclusive fala o que aconteceu, o que a gente teve, as ações que a gente teve. A gente tem um projeto de saúde que acontece na sede, que a partir desse mês a gente está fazendo em todas as obras. Então, assim, quem não participou da reunião não sabe o que está acontecendo. Pois é, mas às vezes, Sabrina, nem sempre é desleixo do administrativo. Às vezes, tem engenheiro que é mais antigo aí, ele acha que isso é uma bobeira. Aí chega lá, o cara tá lá com foninho e tudo, às vezes o cara até deixa o som saindo mesmo pra mostrar, ó, eu tô aqui, tô vidrado, mas eu tô trabalhando. Aí ele começa a pede aquilo outro, aí o cara tá lá e tem que sair, aí perde o fio da meada. Interessante seria, igual a gente tem a reunião anual dos engenheiros aqui, ó, arrumar a forma também de fazer coisas administrativas. Por quê? Porque aí um conhece o outro e tudo, conhece de outras supervisões, troca né? Figurinha, troca justamente. Aí chegar lá, mas eu também tô passando. Ih, rapaz, isso aí eu passei foi 10 anos atrás. O que você fez? Aí pronto, já vira referência. Ó. Então vou entrar em contato com aquele ali, que ele já não é mais administrativo, já é encarregado de escritório, já tem experiência, me passa aqui seu contato. E assim vai. Às vezes, quando eu tava com problema lá, ligava para o engenheiro no país inteiro. Ô, fulano, como é que você tá? Ô, engenheiro de qualidade, essa norma aqui, o que você me ajuda? E assim vai. Porque a gente tem isso, mas os administrativos não. Seria um desafio, né? Onde reunir esse povo todo aí, mineirinho, sei lá. É um desafio, mas eu tô super motivada para isso. É interessante no treinamento de multiplicadores. Rapidão. Porque eles estarão aqui, dedicados para isso. Se tocar telefone, não vai tocar. Ninguém vai chegar lá, e aí? Não, ele tá aqui, ó, de corpo e alma, em tese. Interessante do treinamento de multiplicadores é que eles começam a dar sugestão pro problema um do outro. Uhum. Eu comecei a dar o treinamento de multiplicadores em janeiro, eu tive uma reunião até agora, e aí eu jogo uma situação para eles e aí um responde o outro, sabe? É interessante que eles trocam figurinha realmente na reunião que era para ser um treinamento, vira uma reunião, um encontro, e eles trocam figurinha, conversam sobre, olha, se você fizer desse jeito vai dar errado, sabe? Eles vão trocando essa vivência. Pois é, então isso é super válido, né? Em outras palavras, eles estão fazendo uma espécie de mentoria coletiva, tendo contato com pessoas que já passaram para aquele momento, para aquele perrengue. Não, uma orientação pode mudar tudo, gente. O cara deixa de cometer muitos erros que vai afetar a obra dele. Às vezes, você pode ter um evento seguinte, o engenheiro é novato, o administrativo é novato, todo mundo novato, e ninguém dando suporte. E às vezes esse ninguém, porque às vezes não pode mesmo. Chega na alta temporada, que é no meio do ano, na maioria do país, o pau está quebrando. Então o supervisor está acudindo outro engenheiro, que está acudindo outro, e o outro engenheiro também não pode ajudar aquele engenheiro novato, e está todo mundo sozinho. E aí o administrativo novato também não pode ter, porque o administrativo experiente também está ajudando lá no que é demanda específica dele. Mas se ele tivesse esse momento, rapaz, deixa eu falar com fulano, porque lá onde que ele está, na região do país que ele está, é outro momento. Talvez ele não esteja tão assim apertado igual a minha supervisão aqui. Olha o tanto que já ajuda. É verdade. Né? Gente, é muito desafiador. Sim. Né? Desafiador. E a gente, do outro lado aqui do RH, eu falo que existe até uma sobrecarga natural mesmo. Por quê? Porque eu não tenho ninguém, não tenho contato de ninguém, o RH vai ajudar. Sim.
Então, eles entram em contato. E a gente, inclusive, faz muita ponte com o financeiro, com o fiscal, jurídico. Então, a gente também, do outro lado, a gente fica aqui, e eles ainda mandam pra gente, se não for você, indica quem é, ou eu cheguei, eu não sei quem procurar, me ajuda? Às vezes o pessoal reclamava isso muito comigo também. Tipo assim, eu fazia questão de enfatizar o tamanho da empresa. Foi assim, gente, às vezes você acha que está todo mundo numa sala e um do lado do outro. Não é, a empresa é gigante. A gente atua no país inteiro, tem um prédio de 6 andares que não está comportando mais ninguém, e às vezes estão em lugares diferentes. E detalhe, não está atendendo só a nossa obra. Esse setor aqui está atendendo o país inteiro. Tá certo? Tem alguns setores, tem um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai ficar com a obra XYZ, mas está atendendo o país inteiro. Pode ser que demorem para responder. Mas, por outro lado, quando alguém aqui do escritório central atende, a pessoa sabe, essa demanda é com fulano, e a pessoa não passa, velho. Não passa. Às vezes aqui, tá aqui do meu lado, deixa eu te transferir, só um minutinho. Se cair, anota esse número aqui e tal. Às vezes falta também um pouquinho a mais de boa vontade. Lá no departamento eu cobro muito isso da minha equipe, né? Eu falo, gente, o nosso olhar aqui tem que ser diferente, né? Eu converso muito com eles, como que é a rotina em obra, que não é fácil, que é tudo isso que vocês falaram, né? 1001 utilidades. Então, eu cobro muito esse apoio, né? A gente precisa apoiar de fato. Em muitos momentos, a gente sai do nosso lugar e vai lá no 6º andar para falar, cara, retorna pro fulano de tal, porque tá tentando falar, já tem e não consegue. Da mesma forma que tem gente que fala assim, GCL, avisa a Sabrina aí que eu tô precisando muito falar com ela para ela me dar o retorno. Então, para todo mundo também fica congestionado, né? E a gente dá o retorno, a gente demora, pode demorar, mas a gente está atento. Às vezes eu não dou o retorno, mas eu falo, liga para o fulano lá e fala que já está resolvido, fala que é para fazer de tal forma, depois eu vou ligar. Mas o respaldo, ele existe e vocês que precisam podem entrar em contato, que a gente vai estar aqui para poder apoiar de fato. Porque, às vezes, por exemplo, a gente atua aqui em 3 fusos horários diferentes, né? Horário de Brasília, que é a maioria, o pessoal do Mato Grosso, que é um a menos, e do Acre, que é 2. Então, imagina, no Acre é 3 horas, 15 horas. Aí aqui já é 17. Aí o cara fala, meu Deus do céu, o pessoal já está indo embora, eu preciso lá, já está nos últimos instantes. Por quê? Porque no escritório central, deu horário, acabou. Se for sexta-feira, só na segunda. Na obra, não. Na obra, dependendo ali, a gente vara à noite. E é final de semana. E às vezes o que o cara quer, digamos que, de informação para atuar no final de semana ou à noite, depende do escritório central. Ele fala, caramba, eu separei esse momento para fazer isso, eu precisava só de um retorno, só que me atendessem, ou a pessoa falou que ia olhar que olhasse e me retornasse. Porque igual eu falei, é uma realidade diferente. O administrativo de escritório é diferente do administrativo de obra. É bem diferente. No escritório, de fato, tem horário, né? Graças a Deus por isso. Mas na obra, nem sempre. Principalmente no auge da temporada, meião do ano. O pessoal não está tendo muito horário. A gente fica meio que à disposição da obra, realmente. Então, acontece... É porque eles veem o nosso departamento muito como algo central para eles. Sei. Então, aconteceu um acidente... Liga para mim, não conseguiu falar, liga para alguém da minha equipe, pede para eu entrar em contato. E aí não tem nem nada a ver com a nossa área. Então, aconteceu alguma coisa, está querendo saber alguma resposta ou alguma nota, aí entra em contato com a gente também. Então, a gente, assim, acaba contato pessoal, às vezes a gente não vai mandar, mas a gente manda uma mensagem, pede para o fulano entrar em contato. Mas a gente é bem tranquila. Eu não sei se é bem tranquila, se todo mundo acostumou com o meu jeito de que... A gente precisa estar à disposição de obra, a gente precisa cuidar da obra, precisa ter um olhar diferenciado, mas a gente acaba apoiando de fato. Não, mas pensa comigo, Você pega lá a lista de setores da empresa. Financeiro, TI, você fala, eu preciso de alguma coisa. Eu não sei o que direito. Mas quem pode me ajudar aqui? Financeiro, acho que não vai. TI, recursos humanos, recursos humanos, acho que tem uma possibilidade maior de me ajudar. Porque eu falei assim, financeiro não é. O que eu preciso aqui não é de pagar, não é para receber, não. Jurídico, não chegou nesse ponto, não. Eu imagino que vai olhar aqui lá e falar assim, quem tem mais potencial na minha cabeça é o recursos humanos para me ajudar. E como é uma área que está envolvida em todas as áreas, aí todo mundo tem a percepção de que a gente vai dar uma solução para tudo, né? Mas é legal, né, Jéssica? A gente trabalha muito, mas é legal, assim, porque a gente consegue ver a evolução das pessoas.
a gente consegue poder ajudar, a gente vê que as coisas de fato estão acontecendo e que a gente teve um pouco da nossa energia, para a gente é gratificante. Isso. E aí, disso tudo que a gente falou aqui, eu acho que a gente cai num ponto muito importante, que é quando o engenheiro sofre muita pressão e ele se perde em meio de tudo isso que a gente conversou, né? Ainda tem essa parte de planejamento, orçamento. E aí, na hora que a gente fala do engenheiro, que a gente focou muito no administrativo, mas o engenheiro ele tem a questão do relacionamento, ele tem que estar atento às licitações, tem custo de obra, ele precisa dar resultado. E a pressão é muito grande, né? Porque tem da mesma forma que o administrativo tem várias frentes, o engenheiro também tem. E tem o principal, ter que dar o retorno, tem que ter lucro, né? E, em alguns momentos, alguns se perdem. E aí eu percebo que é como se a obra estivesse engolindo, de fato, o engenheiro. Como é que vocês veem isso? Você já teve alguma vivência mais relacionada a isso, onde que as coisas desandaram um pouquinho ali, não foi como esperado? Sempre tem, né? Perder um pouco do controle de Sempre tem. que a gente espera que tenha o tempo inteiro, né? A obra já te engoliu? Eita. Boa. Mas veja bem, gente, ó, olha que curioso, né? Da parte de construção, seja civil ou seja pesada, o engenheiro sempre está no meio da coisa. Quando a gente está na faculdade, geralmente os exemplos que o pessoal dá, que a gente vai estar, tipo assim, no topo, né? Sempre em cima. Mas não é. Se é predial, eu estou entre a minha diretoria, eu estou entre os meus subordinados, e eu estou entre os fornecedores, e eu estou entre o cliente final, que comprou a unidade. Na hora que chega a fase de acabamento, pronto, o cliente começa a ir na obra toda a mão. Não, como é que tá? Mas isso aqui não vai ficar desse jeito aqui mesmo? Porque do jeito que o vendedor me passou, aí você tem que ficar lá. Beleza, ok. Na hora que chega na parte pesada da coisa, nós estamos também entre a diretoria, também estamos entre os funcionários subordinados, também estamos entre os fornecedores, mas aí estamos também entre a supervisão e a fiscalização. Sendo que esses são técnicos, são engenheiros também, entendem de engenharia, e a diretoria também entende, e parte desse pessoal aqui também, dos nossos subordinados, também entende, porque a maioria são especializados, né? E nesse meio aí tem a parte técnica da coisa, que é o meu ADM, o meu RH, técnico de segurança, e por aí vai. Aí chega num dado momento que, beleza, eu tenho que tratar a obra como se não tivesse ninguém. Em números, só números. Cronograma, orçamento, catrinheira toda. Só que para aquilo tudo acontecer, aí eu vou depender do capital humano da coisa. Sim. Às vezes o fiscal vai me cobrar uma coisa, eu não vou concordar, não sei o quê, e eles têm o poder de me tirar. Chega para minha supervisão, ó, não gostei do Ângelo. Quero qualquer um ir, um treininho, um estagiário, mas ele não. Aí eu tenho que pegar minhas coisinhas e procurar um rumo. Às vezes, o pessoal aqui pode até gostar de mim, mas a diretoria não. Conforme for, também vou ter que pegar minhas coisinhas. E, agora, quando é mais de obra mesmo, igual você bem disse, quando a obra te engoliu, aí já é os subordinados aqui, o pessoal do canteiro. Então, tem colegas aí de trabalho que, às vezes, os caras tão mal, assim, que maltrata. Eu lembro que, quando eu cheguei, eu peguei uma equipe que, conversar com o pessoal só olhava para baixo, assim, cabisbaixo e tal. Eu falei assim, gente, nossa, tá pensando que esse cachorrinho... né, tá traumatizado, e aí eu fui estudar a fundo, e o pessoal falou, o engenheiro que estava aí antes aí, só dava porrada, pancada e tal, e eu falei assim, gente, antes de tudo, somos pessoas, né, o que muda a gente aqui é só o nosso nível hierárquico, só a nossa responsabilidade. Então, igual eu falei instantes atrás, hoje está totalmente diferente de 20, 30 anos atrás, onde que, principalmente nós mineiros, evitávamos muito o atrito. Não, você até me xingou e tudo, mas eu não vou revidar, né? Não vou deixar pior e tal. Mas hoje não. Na obra, principalmente pesada, estamos com pessoas do país inteiro. Você não conhece como é que é a prática lá na cidade dele, no estado dele. Você não sabe se a pessoa tem antecedentes ou não. Você não sabe se a pessoa tem algum tipo de transtorno que, às vezes, na raiva, aquilo ali pode aflorar e a pessoa perdeu o controle. Não dá para saber.
E, às vezes, tem aqueles também que são influência. Às vezes, a equipe estava boa. Foi só chegar um que mudou a cabeça da equipe de todo mundo, começa a fazer motim contra o encarregado, começa a fazer motim contra o engenheiro, ou, às vezes, até o próprio encarregado pode jogar contra a gente, fazer a cabeça. E aí, a gente tem que trabalhar com isso aí. Tem que ter ciência disso aí, porque senão, fácil, a gente pode fazer, a gente que eu falo, os engenheiros, uma armadilha contra nós mesmos. E você, Jesse? Como que você visualiza engolir o engenheiro? Como é que é isso na prática do administrativo? Eu acho que entra muito a questão da liderança, a questão de saber lidar com pessoas, igual o Ângelo falou, lembrar que a liderança é um processo contínuo, e eu acho que o que muda mais é isso, você entender os processos, você entender como lidar com pessoas, entender que você está lidando com pessoas diferentes, de nível hierárquico diferente, nível de instrução, né, diferente. Então, eu acho que um ponto, assim, acho que a maior parte dessa coisa da obra engolir o engenheiro, na minha visão, é a questão da liderança. E às vezes o ego também, né? O ego também. Aquele negócio, faz que eu tô mandando, que eu sou engenheiro e pronto, acabou. Exatamente. E Acontece. isso não é liderar, né? Aí entra na liderança também, porque isso não é liderar, isso é mandar. É tirania isso aí. Exatamente. Então, na minha visão, conta muito a forma da liderança, a forma de gerir as pessoas, os subordinados, como que você vai tratar, lidar com eles. Porque, realmente, se a galera lá do trecho não gostar do engenheiro, não vai dar para levar. Então, eu acho que a liderança entra muito nisso. Uhum. Com certeza. E aí a gente cai num ponto importante, né? Que são os engenheiros recém-formados. Na nossa sede, a gente tem uma preocupação de pegar esse profissional recém-formado que já tenha passado pelo escritório. Então, que entenda um pouco do planejamento, do orçamento de obra, ou às vezes está em alguma outra área, mas a gente começa a colocar ali, tá de férias da faculdade, vai 15 dias lá na obra para você sentir o ambiente. E a gente vai preparando esse profissional. Porém, né, esse profissional, em muitos momentos, ele não vai estar com a questão da liderança bem formada, né? Apesar de ter ali algo, né, você precisa nascer com esse dom da liderança, mas tem uma parte que ela é desenvolvida também, né? Ela pode ser desenvolvida. E aí, esse engenheiro recém-formado, em alguns momentos, ele se perde nisso, porque o resultado, ela vem da liderança, e a liderança está muito ligada à comunicação. Então, a comunicação e controle emocional, que é o que falta hoje no mundo, é essa questão. Então, eu acho que está muito ligado a isso. E você já teve alguma vivência em obra com recém-formado? Como que eles chegaram lá na obra? Como é que é a percepção deles com relação à obra? Você tem algo para trazer de novo para nós? Não, lá na equipe, não. Eu tenho minha mesmo. Minha mesmo, assim. E, veja bem, a gente tem, digamos que, programas de ingressos, né? Por exemplo, você tem lá o estágio. E você tem o programa de trainee. O legal é que, por exemplo, em inglês, estágio significa internal, né? E, poxa, interno, a pessoa está lá, né? Como se ela fizesse um intensivão. Para poder aprender, para você associar a prática à teoria. Mas, quando chega em cargos de liderança, aí já deixa de ser estágio e vira trainee. Uhum. Ou seja, a pessoa vai fazer um estágio para cargos de liderança. Ok, a engenharia, a civil, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. A pessoa pode atuar na parte elétrica, saneamento, construção civil pesada, mexer com orçamento, muita coisa. Só que, diferente da medicina, porque você vai fazer a medicina e depois você vai escolher a sua área de atuação e vai especializar naquilo. Não, a gente forma engenheiro, alguns já sabem onde que você vai atuar, já especializa naquilo e outros vão migrando. Só que tudo demanda de experiência. Às vezes tem engenheiro que fala assim, não, eu quero só mexer com orçamento, eu não tenho habilidades sociais, eu não tenho como liderar. Né? E para liderar, antes de tudo, a pessoa também tem que querer. Porque não adianta nada lá colocar a pessoa assim, cara, eu não nasci para isso, eu gosto dessa área, mas
tem que lidar com pessoas, eu não quero lidar com pessoas, eu não sei, não sei. Então, a pessoa querendo, ela tem que correr atrás para desenvolver. Cada um é responsável pelo seu desenvolvimento, né? A empresa, ela vai auxiliar, vai te dar um empurrão, vai te dar, em muitos momentos, um direcionamento, mas eu, enquanto profissional, eu sou responsável pela minha carreira. Justamente. Que é exatamente isso que você está falando. Justamente. Né? Porque, às vezes, a pessoa vê lá, tem um certo glamour, digamos assim, né? A pessoa vê lá, pô, o gerente de RH, supervisor daquilo, o gestor da obra, você fala, pô, chegou aqui, pô, nossa, que bacana, né? Que pessoa... Mas ela não sabe o que está por detrás daquilo, né? Tá aqui, ó, o gestor da obra, o gerente de RH, o diretor não sei das quantas, o gestor daquilo, mas e aqui? Porque igual eu falo com o pessoal lá, o seu salário, não sei o que, eu falei assim, ó, você está conhecendo um Ângelo engenheiro hoje. Eu não nasci engenheiro. Eu não virei engenheiro. E você nem sabe da minha história. E a gente nunca para de estudar. É o Não. tempo inteiro alguma coisa nova. Não. Você fala assim, você não sabe. Eu demorei 9 anos para formar, filho. 9 anos para formar. Eu já fiz curso técnico. Você não sabe o que é ficar final de semana, à noite, estudando. Eu falei assim, e não é só a parte acadêmica. E as porradas, sabe, que eu engoli aí, ó, me formando ainda, né? E ainda estou em formação. Uhum. E o pessoal esquece disso. Às vezes você vê um diretor top lá, mas conversa meia hora com ele da vida dele, o tanto de cagada que ele fez, sabe? Então, a pessoa tem que lembrar disso aí. O começo se puder, colar com o experiente. Colar com o experiente, fazer uma mentoria. Às vezes nos falta humildade, né? Tipo assim, cara, eu tô começando agora, me ajuda, me dá uma dica... algumas pessoas têm assim, uma certa arrogância, achar que ele sabe tudo ou resolve tudo, ou que na sorte vai dar certo. Nem sempre. Lá fora o pessoal faz processo de mentoria justamente por isso. Né? Já teve situações também que eu já assumi cargos de gestão, mas também não fui preparado. Né? Então, cabe também da pessoa, quando assumir, ele correr atrás. Falar assim, beleza, eu aceito, mas me prepara aí. Procurar um desenvolvimento, né? Justamente. A questão do engenheiro recém-formado é que sabe de técnica, às vezes nem tanto, mas assim, sabe da técnica, mas não sabe lidar com pessoas na prática. Sim. Então, procurar se aperfeiçoar mesmo, procurar desenvolver realmente. A gente não nasce sabendo, né? Tem gente que tem o dom da liderança, mas tem gente que precisa desenvolver algumas técnicas de como conversar, como lidar, como... ter comunicação, como melhorar a comunicação com os subordinados. Então, eu acho que o recém-formado, ele precisa ter esse feeling de eu preciso de ajuda. Sim. Eu sou bom na técnica, igual você falou, a técnica é importante, mas não é tudo. Tudo isso está ligado à maturidade, Sim. né? E a gente está numa fase um pouco complicada, até porque a gente está numa geração, né, de muita tecnologia, de muito conhecimento. Agilidade. Exatamente. E aí, a gente está tendo um pouco de dificuldade, nós, líderes um pouco mais experientes, a gente está tendo um pouco de dificuldade de lidar com esses profissionais que acabam de chegar no mercado e já vem com a concepção de que eu sei tudo, eu tenho o conhecimento necessário, e aí na hora que eles chegam lá, eles visualizam que não é de fato essa experiência e que eles precisam de algo mais. Poderíamos falar aqui muito tempo, mas a gente precisa encerrar. Não, quero continuar. E aí eu queria agradecer vocês, né? Eu acho que foi um tema importante. Falar da engenharia, né? Falar aqui acabou que a gente não falou só da engenharia, a gente falou da parte técnica, que eu acho que é o eixo, mas não é o principal. A gente precisa entender, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa conhecer a nossa equipe, a gente precisa também entender que eu tenho diferentes pessoas na minha equipe e eu tenho que saber lidar de forma diferente e que as pessoas vão impactar definitivamente o resultado ali da obra, o resultado do negócio. Então, eu queria agradecer vocês, né, por bater esse papo comigo, foi assim maravilhoso. E eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, a gentileza, muito obrigada. Espero poder contar com vocês novamente em breve. Muito obrigada, Sabrina, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz por ter contribuído aí com o nosso bate-papo. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom, é muito bom. Assim, o que
o que for possível para fazer para poder agregar, seja na empresa, na parte acadêmica, o que for. Quem estiver vendo também pode deixar aí alguma sugestão, né? O que é que faltou para uma parte 2, seja do que foi tratado aqui, ou sugerir novos assuntos, novos profissionais. O que for para acrescentar, não vou medir esforço para poder contribuir. Obrigado. E sugerir também, né, que tomara que esse bate-papo nosso aqui tenha tido insights, e aí quem tiver pensado em algo mais, sugere para a gente aí pontos de melhorias, né, dos nossos procedimentos, de padronização. E para você, nosso colaborador, siga os nossos canais, vai lá na nossa intranet, assiste o nosso primeiro episódio, que foi falando sobre compliance, né? Um tema super relevante também aí no nosso dia a dia. Então, ative os sininhos e siga aí os nossos canais de comunicação, tá? Muito obrigada, até o próximo episódio.